Nessa manhã fria de segunda-feira, chuvosa em alguns pontos do estado do Rio de Janeiro, a gente está abrindo, né, a semana de entrevistas aqui no Malha Fina. Vamos conversar muito sobre educação, sobre possibilidades, sobre formas de ingressar em algumas universidades, entre tantas outras questões que marcam a educação no Brasil. A gente vai conversar agora no Malha Fina com a rapaziada muito importante que vai falar com a gente sobre o CEPOP, entre tantas outras coisas. Tá aqui comigo na bancada a fera Edson Soares, já conhecido aqui da nossa região, e o Thaleson Santos, né, que também está integrando esse bate-papo de segunda-feira. Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, Toninho. Obrigado aí, retornando novamente aqui para contemplar aí mais informações do nosso pré-vestibular Ileacu e contemplar também as informações para quem está querendo junto somar forças conosco aqui. Tá aí na bancada aqui o Thales, aqui, bom dia todo mundo aí. Pré-vestibular Ileacu. Vamos lá, Edson, a gente já falou algumas outras vezes sobre isso, que é tão bacana a possibilidade de você abrir as portas, né, integrar as pessoas que estão saindo do ensino médio para uma faculdade, com uma possibilidade de ter um cursinho para entender como é que é essa dinâmica, essa mecânica do Enem, de tantas outras formas de avaliação da educação do Brasil. O Thaleson também vai poder explicar isso pra gente. Conta um pouco mais da história do pré-vestibular lá pra gente. Vamos lá, Thaleson. Ajuda a gente aí nessa levada. Bom dia. Bom, a história do pré-vestibular ela é um pouco... Ela é interessante porque... Tá de boa aqui o áudio? Tá ótimo. A gente, a princípio, né, tivemos essa ideia de montar o pré-vestibular, né? Não surgiu em 2023 somente essa ideia, né? Ele foi, assim, concluído, assim, a ideia de construir e começar a tocar em 2023, mas a gente tem, né? Eu falo enquanto estudante da UF, né, de pedagogia e membro do coletivo de estudantes negros da UF, o Ubuntuf, né? Assim, a gente teve essa idealização, né, que veio já anterior à minha entrada à universidade, com a galera que fundou o coletivo, né, em 2015, isso, com essa ideia de montar um pré-vestibular para tentar abarcar mais gente da comunidade angrense, né, do município de Angra, né, tendo em vista que a gente tem uma universidade pública gratuita no bairro da Jacuecanga, né, então foi uma ideia de construir esse pré-vestibular que, né, nas tentativas e erros não se chegou ao fim de fundar, né, e aí com a ajuda de Edson e do professor Diogo, né, que é um docente lá da graduação de geografia, né, a gente foi conversando ali, né, depois surgiu em 2019 a ideia de construir, só que não veio, né, e finalizando assim, né, juntando, vamos lá, a gente somos a galera que fundou, né, mas temos mais gente que chegou para somar depois, né? Eu, Edson, Mário, Sara, Luísa, Diogo. Tem um pessoal da Cozinha Comunitária, que é um projeto maravilhoso, lindo, que tem o Vitor Pena Joia, tem a Mafé, que é uma aluna que voltou para estar fazendo... Ela participou do pré-vestibular e agora está contribuindo, e hoje é bolsista de extensão, que é um projeto abarcado pela Universidade Federal Fluminense. Então, assim, a gente tem a chancela dos dois lados, tanto do governo federal na parte acadêmica, do projeto de extensão, e tem através do CEPOP, que nós vamos adentrar mais à frente aí nesse assunto. Exatamente. E entre toda essa turma, né, que ajudou a construir essa ideia, né, de fazer um pré-vestibular para as pessoas de Angra dos Reis que não tinham condições financeiras, entre tantas outras coisas, para está tentando adentrar a universidade, surgiu essas possibilidades também de você aglutinar, né, algumas outras ações que não só as educativas, né? Vocês criaram uma ideia cultural também dentro da conjunção, né, da formação do projeto, que acabou atraindo outras pessoas, né, e outros alunos que, igual você citou, né, depois de estarem já dentro da universidade, voltaram para dentro do projeto para ajudar a fomentar e trazer mais pessoas com mais conteúdo, com mais ideias para fomentar esse projeto tão bonito que agora está dando frutos, né?
Vamos contar que fruto é esse que tá dando, Edson? Ó, para você ter noção hoje, o Toninho, nós temos hoje, eu sei até arrepio de falar, temos alunos do Quilombo, temos caiçaras e temos a periferia toda representada em Angra dos Reis. E o fruto, ele se deu até por assim, eu digo para vocês, que o nosso projeto é adentrar dentro da universidade. É claro que nós sabemos que não vamos conseguir no efetivo total de alunos que estão estudando conosco. Mas isso não é... Aliás, nenhum pré-vestibular garante isso, né? Se fosse garantia, tava ótimo, né? Isso não é demérito, assim, é um prazer, porque assim, como o nome já diz, ILEECO, que foi um estudo que nós fizemos, eu escolhi ILEECO, mas assim, como se fosse um eco de saberes entre um e o outro. Uma multiplicação. Uma multiplicação, mas na realidade, depois que a gente vai estudar, o Diogo entra em contato com o pessoal no Canadá, que fala em Yorubá, para a gente ter realmente consciência do que a gente está colocando, apresentando para a sociedade. E aí, foi uma grata sabedoria que passou para a gente, e ILEECO é um local de conhecimento, casa de saberes, de ida e vida. Aí, assim, que deu mais consciência e mais prazer saber o que você está realmente representando. E aí, o primeiro resultado que nós tivemos foi o acesso de alunos nossos na Unirio, o acesso nosso na Universidade da UF e no CEDERJ. E aí, no segundo ano, da embargo a voz para falar, nós conseguimos colocar o aluno na UERJ, repetimos o feito novamente na UF e repetimos o feito no CEDERJ. Então, que assim, são coisas que motivam cada vez mais e assim, a turma, ela tem sempre uma especificidade diferente, assim, e é apaixonante porque você vai conhecendo e aprendendo quando você deveria estar ensinando, você está aprendendo. Olha que barato. E diga-se de passagem, né, um pré-vestibular social, né? Sim. Ninguém está sendo cobrado por nada, pelo contrário, está todo mundo ofertando, né, o tempo todo. É uma troca, né, de informações entre tantas outras coisas, né? Pode falar, Tess. Não, eu ia perguntar para você se gostaria de falar um pouco também, porque eu esqueci de falar ali no início, sobre a aproximação que a gente teve através do nosso companheiro Mário, né, que Sim. também é um estudante da graduação, agora finalizou, né, mas ele está lá com a gente e dentro do Ubuntu desde 2017. Mas foi através dele que a gente conheceu a UniAfro, né? Você quer falar um pouco sobre? Isso é muito importante, a UniAfro, no nosso caminho. Como eu falei lá no início, que em off, né, que ela ajudou a gente a estar montando o acesso ao CEPOP, que é um projeto do governo federal, onde ele busca estar valorizando tanto e motivando os alunos com a bolsa de R$200 e o profissional psicossocial de 1.430, se eu não salvo engano, e o coordenador e apoio técnico, tentando fazer uma profissionalização do acesso à universidade, como complemento já do ensino médio que é ofertado. Então, aí um complemento para melhorar cada vez mais o acesso, a facilitar, né? Vamos assim, como agente facilitador para o acesso à universidade. E aí a UniAfro tem esse papel fundamental que ela dá o respaldo para a gente, dá a qualificação. E assim, foi uma janela que se abriu, que graças a Deus hoje, dentro da Costa Verde, a gente pode estar juntamente com a rede, facilitando o acesso para o pessoal. Importantíssimo, né? Você citou 2017, né? Quando vocês começavam a engatinhar. A gente está falando de coisas de quase 10 anos atrás, né? Isso. Nesses 10 anos, assim, a gente já passou por muita dificuldade, por muitas alegrias, entre tantas outras coisas. Mas, vendo de fora, como é que você entende que a recepção da comunidade estudantil para com o ILEECO? Você está vendo lá, você citou, né? A gente tem quilombolas, a gente tem indígenas, a gente tem pessoas oriundas de outras etnias, mas outras pessoas que não têm nada a ver com etnia, que não teriam acesso, né, a um curso como que vocês ofertam para lá, uma ideia de conversa, uma troca de informações, uma troca de conhecimentos. Como é que você vê, olhando assim, com um olhar mais de fora para dentro, né? Como é que você entende que essa aproximação da comunidade angrense como um todo para com o ILEECO? Então, referente a isso, né, a gente tem uma percepção... Bom, vamos lá. O pré-vestibular, ele é
uma tecnologia, né, que a gente considera enquanto uma tecnologia, né, social, de que é de uma forma inovadora aqui no município de Angra dos Reis, né? A gente não, pelo menos eu, enquanto experiência de vida, que eu tenho 27 anos, eu nunca tive acesso a um outro pré-vestibular, algum outro projeto que tem essa mesma dimensão que a gente tem, por conta até mesmo dos princípios que a gente leva, né? Assim como também dos acessos que a gente proporciona, né? E também dos nossos adendos que a gente tem ali, né? E que é, como o Edson falou lá no início, a questão da alimentação, né? Que é um dos nossos princípios fundamentais lá também, que foram fundantes também do pré-vestibular, certo? Então, eu tenho esse entendimento de que ele é inovador aqui no município de Angra dos Reis, né? E agora, ainda mais com o advento do CEPOP, a gente pode galgar, né? Ampliar até mesmo o núcleo ou algo nesse sentido. Só que eu percebo que, tipo, dentro da questão dos alunos, né? Dos estudantes que vão estudar com a gente lá, é uma coisa que é muito bem recebida por eles, né? Porque é aquilo, né? A gente está atuando dentro de uma universidade pública, né? E eles têm acesso a todos os equipamentos da universidade pública. O Edson pode falar isso melhor também, né? Então, eles já estão no ensino médio, mas eles já estão em contato com a universidade pública, com graduandos, com professores da graduação. Então, isso é uma coisa, sabe? Você pode falar um pouquinho mais. É um primeiro momento importante, né? E a gente ainda não entrou na coisa do CEPOP. Vamos entrar nele agora, nesse parágrafo. Antes, deixa eu só complementar aqui com o Thaleson, que assim, o diferencial realmente é esse. Mas nós temos um caminho muito longo a percorrer, sim, porque assim, a universidade, apesar de ser pública, ela dentro de Angra dos Reis, ela é pouco conhecida. Sim, exatamente. Então, é que assim, o nosso papel como pré-vestibular, ele é fundamental, porque a gente quebra esse desconhecimento, propagando através do pré-vestibular, inserindo esse contexto para uma pessoa que não conhecia, que só conhece Prefeitura, Brasfel, Petrobras, Senac. Então, que assim, você abre um cenário, uma perspectiva muito ampla para ele, informando esse caminho, esse local também é um local de pertencimento seu. Então, você pode estar aqui, independente de estar utilizando a ferramenta de tecnologia social que o Thales bem colocou, de estar utilizando aquele espaço, todo mundo pode lá estar utilizando o espaço juntamente com os ensinamentos que a universidade, os projetos que a universidade está proporcionando à comunidade. E é pouco conhecido. Então, o pré-vestibular, como eu falei para você, não é só aquela casa do saber de troca de conhecimento, é também a abertura de derrubando os muros que inexiste, mas a sociedade cria aquele muro para não ter acesso a esse tipo de informação. Um desses muros acabou de cair, né? Vocês foram contemplados com uma política pública de educação, uma política pública nacional, e é o CEPOP. Vamos falar dele, né? O que seria o CEPOP? CEPOP é um projeto onde o governo enxergou a possibilidade de profissionalizar, eu digo assim, não profissionalizar não, que é um termo muito pesado, né? Vamos dizer assim, de reconhecimento do serviço dos educadores e que estão ali numa linha de frente que poderia ter sido menos atenuada ou mais atenuada com... Não deveria existir na forma como solução, e sim somente como complemento de uma brecha que não deveria existir, que é a falta de reconhecimento dos educadores, dos profissionais da educação, que não tem seu reconhecimento dentro do seu trabalho, que poderia ter uma ferramenta muito melhor, e aí o pré-vestibular vem suprir essa lacuna através desse projeto. Mas mesmo assim, sem o projeto CEPOP, nós já existíamos. O CEPOP só veio para endossar o coro e reforçar ou tá ampliando, vamos dizer assim, ou fomentar para que crie mais pré-vestibulares que possam estar dando essa facilidade ao povo da periferia, quilombolas, caiçara, poder ter acesso e ter representatividade e mostrar um pouco do seu conhecimento dentro da academia. Quando vocês estão falando de CEPOP, eu estou entendendo que aquilo ali é uma bolsa, vamos assim dizer, uma possibilidade, né, para quem está adentrando ou para os tutores que estão ali ensinando. Explica melhor para a gente isso. Então, o CEPOP em si, ele é uma reivindicação, né, tanto do
do movimento negro quanto dos movimentos que constroem fóruns de pré-vestibulares ao redor do Brasil, né? A gente tem um que, inclusive, aqui do Rio de Janeiro, no qual a gente faz parte, né? O Fórum de Pré-Vestibulares do Estado do Rio. Então, o CEPOP ele não veio, é uma ideia do governo, o governo vai botar, não. Foi uma reivindicação também, e que, a partir dessa reivindicação, foi conversado, foi discutido, e veio, né, o CEPOP no ano passado, né? Mas, entrando nisso que você perguntou, ele é uma forma de contribuir no sentido financeiramente, né? Assim como também construir formas de como sistematizar esses projetos, né? Eu entendo quanto isso, né? Porque a gente está aprendendo bastante enquanto sistematizar o nosso projeto, né? Dentro vamos dizer assim, das burocracias, entre aspas, que é requerida no CEPOP, mas ele é uma forma de financiamento também, vamos dizer assim, né? Nesses projetos que, em sua maioria, são sociais, populares, né? Funcionam em associações, escolas estaduais, igrejas, enfim, né? Paróquias, ou até mesmo dentro de universidades públicas e dentro de instituições públicas. E quem tem direito? Tem direito, assim, são quatro. Tem o aluno, que é a mola mestre de tudo isso. Uhum. Tem a bolsa lá de R$200. É claro que a gente esperaria que fosse uma bolsa um pouco maior, mas a gente entende também. Já é um começo, já né? É um começo, aí como ele falou, como é uma reivindicação dos movimentos, é claro que ao longo do tempo tende a ter negociações e melhorar o seu processo e a sua valorização. Vamos lá, deixa eu entender. Essa categoria do CEPOP, para todo mundo que está participando do pré-vestibular e Leicô, tem uma ajuda de custo de R$200, né? O aluno tem uma ajuda de custo de R$200, os educadores têm uma ajuda de custo, aí dependendo da quantidade de hora-aula que eles venham a dar, pode ser de R$300, R$500, não, 300, 700 e R$1.000. Isso é para estimular ainda mais a presença nos pré-vestibulares, para dar mais até embasamento para os vestibulares, vamos assim dizer. É porque a maioria, como eu falei, né, a maioria dos pré-vestibulares eles são constituídos por pré-vestibulares populares sociais, que na sua maioria tem voluntários. Então essa é uma forma de também até remunerar esses voluntários, né? Exatamente. Porque vocês estão falando de um projeto que já vai para 10 anos, né? Chega uma hora que todo voluntariado começa a doer no bolso, né? Até porque vocês estão dedicando o que vocês têm de melhor. Você não pode chegar para um profissional e falar assim, o que você faz? Eu sou desenhista. Desenha para mim de graça? Calma aí, eu vivo disso, né? É o que eu tenho para ofertar, é o que eu levo para dentro da minha casa, aquela coisa toda. E chega uma hora, né, Edson, que essa política, né, que não vai resolver o problema do educador, não vai resolver o problema do próprio aluno, mas vai dar, peraí, deixa eu dar uma respirada. Sim. Até porque vocês, como um projeto social, vocês ainda têm a preocupação, por exemplo, de por mais que seja um projeto social, vocês estão lá, além de dar a educação, vocês têm uma alimentação lá dentro, que é algo inédito também, né? Isso, e a alimentação, ela surge do momento que, assim, que você para analisar que quem tem barriga vazia não sobrevive sem o seu alimento. Então, nós estamos ofertando, que assim, isso a gente pode estar dando hoje, graças a Deus, agradecer ao coletivo do Jaca Verde, que hoje é a Cozinha Escola, né? E que eles começaram lá atrás com uma pedrinha, literalmente, realmente uma pedrinha, criaram um fogão como um espaço de entretenimento, Não, foi uma reivindicação porque a gente não tem um bandejão na UF. Então, foi uma reivindicação e uma forma da gente transformar, né, algo que a gente já tinha essa vontade de fazer em uma forma de ser uma prevenção em segurança alimentar, porque a gente não tem um bandejão. Então, basicamente... Para você ter noção, coisa pequena foi puxando, e hoje eles não imaginavam na hora que idealizaram o projeto, por falta de um bandejão, não idealizaram, e hoje eles estão além fugiu a palavra, da intervenção alimentar que eles tinham, eles abarcaram o nosso pré-vestibular, e hoje nós tivemos na cidade um período, hoje eu agradeço ao Sato, que teve o diálogo com o ALF, que forneceu alimentos para a gente numa boa temporada na nossa vivência caminhada. E a gente tem a alimentação da moradia também. E tem a alimentação da moradia que os próprios alunos da graduação
vai ali, fazem junto, disponibilizam um pouco do seu alimento. Então, aquela questão, como você fala, eu lembro lá atrás, na primeira entrevista, do Beija-Flor, que ia lá, apagava o incêndio, aquilo outro. Então, funciona dessa forma. Aí você falou assim, como motiva um desenhista que está ali, que tem o seu dia a dia, precisa de levar o seu dinheiro para casa, seja pouco, seja muito, para ele poder ter a subsistência dele. Então, a gente cativa os voluntários dessa forma. Não o que você está trazendo, mas dar valor àquilo que está sendo trago. Só para fazer um recorte aqui rápido, não querendo interromper a nossa linha de raciocínio, né? A Secretaria de Agricultura de Angra dos Reis conseguiu, né, entre um projeto muito trabalhoso, entre tantas outras coisas, garantir o acesso, né? Você citou aí da alimentação? Do insegurança alimentar, né? É a palavra. Eles conseguiram colocar Angra dentro da lei, né? E hoje a cidade é uma referência para esse tipo de colocação, né? Muitas vezes a gente discute da política pública para a insegurança alimentar. Angra, inclusive, está pautando outras cidades ao nosso redor aí, usando o exemplo de Angra para tentar sair dessa situação, né? A pessoa, quando está com fome, não consegue pensar direito, né? Infelizmente. Quem dirá estudar, né? Diga-se de passagem. E o Pré-Lei conta de parabéns, porque antes disso acontecer, já estava pensando na segurança alimentar dos seus, mesmo esses seus sendo apenas não, desculpa pela palavra apenas, sendo tão importantes por pessoas que estão ali lutando, né, Edson, por uma vaga numa universidade, por uma aproximação. Às vezes está fazendo o ensino médio com maior das dificuldades e agora ainda tem essa possibilidade de entrar no CEPOP e ganhar, diga-se, entre aspas, esses famosos R$200 com uma espécie de... Vem cá, vamos te ajudar aqui. Isso, eu coloco isso como incentivo. Isso. E assim, independente do incentivo, hoje se a política pública dela acabou extinguindo porque não tem, independente do mandatário que tiver na gestão pública do estado, do país, e nós vamos continuar fazendo o nosso serviço, o nosso trabalho. Até para fazer parte dessas políticas públicas, tem que ter, dentro de uma série de exigências, participar de alguns projetos sociais do governo, ter uma renda familiar de até X reais, entre tantas outras coisas. E muitas das vezes, né, a gente acho que uma das grandes mazelas que aí estão no momento são pessoas que não querem produzir ou não procuram produzir por conta de um incentivo fiscal que está ganhando. Muitas das vezes poderia estar ganhando 2, 3, 4, 50 vezes mais, mas a pessoa está ali, usando aquela muleta. Eu tenho um auxíliozinho aqui, não quero fazer muita coisa não, porque se eu fizer alguma coisa eu vou perder esse meu auxílio. E não é por aí, né, Edson? A gente tem que melhorar na vida, né, o tempo todo. Para você ter ideia como melhorar na vida, eu trago o Jaca Verde como exemplo disso. Aí nós tocamos como a questão alimentar. Se você parar para analisar, dentro da questão alimentar, da cozinha, nós não só levamos o alimento. Porque não adianta você só colocar comida na mesa. Ensinar a cozinhar. Não é ensinar a cozinhar, mas assim, trazer a história toda daquele alimento. Sim. Quando fazemos oficina dentro daquele pouco tempo de espaço que nós temos, a Luísa aí hoje não pode estar conosco, mas ela faz isso com maestria, convida aquele sabedor do conhecimento da cozinha, trazer e transportar ali, fazer aquele debate, informar como o alimento chegou, como ele é produzido, o enriquecimento cultural naquele alimento que está sendo produzido naquele dia, naquela hora, pelo aquele sabedor do conhecimento. Por isso que eu falo para você, ele é um caminho de conhecimento. Posso falar um pouquinho sobre isso aí? Então, dentro disso que você está falando, né, a gente no ano passado, né, enquanto o projeto Cozinha Escola, que veio através de uma emenda parlamentar que foi direcionada à UF pelo deputado Glauber Braga, né, da construção, tanto do nosso container agora, que a gente funciona lá enquanto cozinha, porque a gente não deixou o fogão a lenha de lado, mas a gente agora tem a cozinha, então facilitou o nosso trabalho no sentido de ser mais ágil, né, porque
fogão de lenha ótimo, a gente sempre gostou, inclusive a comida é muito boa. Só que agora com a facilidade de usar o fogão industrial, a cozinha e todos os equipamentos que tem agora na cozinha dentro do container, né? Facilita o nosso trabalho e até mesmo a agilidade da gente entregar uma comida mais rápida para os alunos, para a gente até mesmo diminuir um tempo de... a gente tinha... 2 horas de almoço. Isso é uma coisa que, inclusive, agora está sendo tocada, né? A gente diminuiu 1 hora de almoço para aumentar 1 hora a aula, né? Um tempo aula. Mas, enfim, dentro disso que o Edson estava falando, a gente, ano passado, a gente teve, desde o primeiro dia, né, do primeiro aulão do ILECO até o final do ano passado, dentro desse projeto do Cozinha Escola, que era tocado pelo professor José Renato, né, de Políticas Públicas, e com os alunos da graduação dos 3 cursos, a gente teve a oportunidade de ter momentos, né, vamos dizer assim, almoços... Fugi a palavra também, mas almoços referentes à alimentação do território de Angra dos Reis e Paraty, né? Então a gente teve participação de gente cozinhando lá na nossa cozinha, né? Do Fórum de Comunidade Tradicional, a gente teve a galera do Sertão de Mambucaba, né? Dos produtores rurais, a dona Fátima, que, né, veio a falecer recentemente, que era uma das funcionárias do IA, né? Se o Edson quiser também falar um pouquinho mais sobre ela. E é isso, né? A gente não só deu o alimento, a gente também explicou o porquê daquele alimento. A razão, né? A razão dele estar ali, né? Exatamente. A história por trás também do que, porque aquele alimento. A gente teve um exemplo muito que ficou vivo na minha memória do nosso último encontro, que foi umas mulheres de Paraty, né? E elas vieram, trouxeram um bolinho, que era o bolinho referente ao nome da moça que cozinhou com a gente, porque a mãe dela fazia, né, desde a infância dela e alimentava os irmãos dela, né? Então, a gente tem essa história, né? Essa sensibilidade da gente também, não só dar o alimento, mas a gente também trazer a história por trás daquele alimento, o porquê daquela receita. É importante principalmente entender, né? Queridos, olha só, por mais que vocês tenham cozinha industrial lá, que vocês queiram aproveitar, mantenha lá o fogãozinho de lenha, que vai ser legal pra caramba, pra gente entender. Vamos lá, Edson. Ainda dá tempo de se inscrever no pré-vestibular ILECO e entender um pouco mais o que é o pré-vestibular ILECO, entender um pouco mais desse CEPOP, dessas possibilidades de você ganhar um auxílio. Não é só para o aluno, não é só para o... Tem um apoio pedagógico, tem muita gente que está envolvida nesse negócio. Exatamente. Né? Eu acho que essa emenda parlamentar aí, a gente tem que, às vezes, bater palma, né, para os nossos, vamos lá, legisladores, que eles erram muito, mas de vez em quando eles acertam, né? É uma coisa muito legal quando a gente está focado nessa coisa do social. E vamos lá, dá tempo, quem pode e como procurar. Hoje... E nós temos a possibilidade ainda de colocar alunos, poucas vagas, mas tem ainda colocar, para a questão do CEPOP. Mas para estar lá estudando conosco e tentando almejar o seu acesso à universidade, está aberto, amplo e restrito, sem problema nenhum. Até para o estudante que está ali no 2º ano do ensino médio já começar a entender, é importante, né? O ambiente da universidade. A gente tem um campus ali em Jacuecanga, eu não conhecia realmente. Eu fui na abertura do ano letivo da Estácio lá e mudou totalmente a minha visão, né? Eu tinha uma visão da coisa, uma visão assim, que acho que a grande maioria das pessoas tem, mas quando você adentra ali, você vê gente, né? Você ter contato com gente é diferente de que você ver um prédio, né? Você vê um prédio, você vê uma coisa fria, né? Você olha de fora, você passa do ônibus, você olha ali, tem uma universidade. Ah, mas não tem ninguém no pátio, não tem ninguém no quintal. Quando você começa a adentrar a faculdade, a entender a universidade, no caso, a entender, né, como aquilo ali circula, dá até a vontade de voltar a estudar. Então, esse é o ponto. Por isso, esse é o diferencial do ILECO. Além de, assim, de estar funcionando dentro de uma universidade, ele proporciona essa motivação extra, essa aproximação. Dizer que assim, aqui, poxa, se ele consegue, eu também consigo. Então, essa é a facilidade. Ter todo o aparato e ter esse conhecimento. Assim, a gente hoje proporciona as aulas no final de semana, no sábado, mas durante a semana a gente está tendo o funcionamento. A universidade está aberta para você usar o equipamento. Além de usar o equipamento, nós fornecemos as aulas remotas.
E hoje, agradecer o Thiago, que está aí, abraçou a nossa causa, que está aí com o apoio psicológico, que nós estamos adentrando, estudando para uma forma de estar preparando o aluno para aquela hora que ele vai ter aquela, naturalmente... uma cobrança. Além da cobrança, vai ter aquela distração, além de olhar que assim pro lado, aquele rapaz sabe mais do que eu, aquele outro sabe mais. Não, aí o apoio psicológico, ele vai estar trabalhando essa questão e facilitar. E hoje, nós temos uma pequena defasagem no professor de física, que você estiver em casa, que quiser poder, seja ele remota ou seja ele presencial, quiser... Doar o seu tempo. Doar seu tempo para estar participando juntamente conosco nessa caminhada maravilhosa, que no final é rica para todos os lados. E eu convido você para vir aqui para estar junto conosco nessa caminhada. E aquele aluno que se sentir tocado e quiser apurar os seus conhecimentos, pode vir também procurar, que nós vamos estar de braços abertos para estar abrigando vocês. Pode nos procurar no sábado, de 9 às 17 horas, na Jacuecanga, lá na Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Educação de Angra dos Reis. E vai estar uma equipe lá pronta para estar atendendo, seja de bolsista do Pró-Extensão, da UF, ou seja da coordenação do CEPOP, que nós estamos indo e vindo na mesma seara ali para tratar disso tudo. Edson e Thalisson, né? Edson Soares e Thalisson Santos, vocês estão de parabéns. Continuem aí com essa luta, né? Que leva todo sábado conhecimento estudantil, conhecimento cultural, conhecimento de pessoas. Parabéns pela presença do Pré-Ilê ICO nos sábados na vida das pessoas dos angrenses. Vai lá, procurem eles no sábado, tem um approach com eles lá presencialmente. E voltem sempre para divulgar a educação, né? Porque é só a educação mesmo que vai salvar a gente, não tem jeito. Não adianta a gente ficar pensando lá no dia 3 de outubro, na eleição, 4 de outubro, se eu não sei. Se a gente não se educar, a gente não vai viver um ciclo, né, meio que vicioso, que não é muito legal. Educação é o que salva. Estar na universidade, muitas das vezes, vai abrir algumas outras portas. Sim, esse CEPOP também é uma possibilidade muito legal, que não vai mudar a vida de ninguém, mas vai ajudar a vida de muita gente. Parabéns. E lembrando que essa conversa vai estar disponível no canal da Rasca no YouTube. Você deve compartilhar esse conteúdo, porque é muito importante. Sim, um último só explicação, como você mesmo abriu o gancho, para agora é próxima tem eleição, você que está junto na caminhada conosco dentro do ILECO, está dentro do período para fazer o seu título eleitor. Acho que já acabou. Acabou. Dia 6, quinta-feira passada. Mas quem fez o seu título eleitor, busca, aqui independente de partido, mas que busque atentar para quem você vai votar, que representa realmente de fato vocês nessa caminhada, para que a gente possa ter um caminho mais suave possível. Porque 100% boa, não dá, né? Ser suave é bom. Independente de qualquer baliza, de qualquer bandeira, de qualquer outra coisa. Votem sempre, meninos. Obrigado. Votem sempre. Pré-Ilê-ICO todo sábado lá no campo Jacuecanga. Tem uma rapaziada lá ávida. Não só para te ensinar, tem também coisas envolvidas com a cultura, com a dança, com a música. São possibilidades que você vai aí entender um pouco mais sobre esse universo tão bacana que é o universo universitário também. E eu trazendo agora só uma novidade, a gente está pensando em fazer. A gente, dentro do projeto CEPOP, a gente tem algumas ideias que a gente vai construir, né? Porque também engloba a questão da burocracia, né? Então a gente tem algumas formações que a gente pretende fazer, e isso é aberto, não é só restrito aos alunos. E a gente está pensando, eu estou trazendo aqui, né, em fazer como a gente tem feito nos últimos anos, uma festa junina. Então já fica o alô aí para tá na época. Quando rolar a festa junina, cola lá. Que legal. Rapaziada do Pré-Ilê-ICO conversou com a gente na Rasca Web com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim e da Universidade Estácio, campus Jacuecanga. Jacuecanga, que é onde fica também o pré-vestibular Ilê-ICO.